Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Você está precisando de motivação para emagrecer? Então você não pode desgrudar do programa hoje. Eu recebo o psicólogo clínico, o Dr. Alessandro Viana, vai explicar tudo pra gente, nos ensinar sobre a nossa relação com a comida. O que será que deve ser o pontapé inicial? Será que a gente deve ter um objetivo único ali para perder peso? Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para te dar aquele ânimo especial. Aquilo que falta para você emagrecer, perder peso, ganhar qualidade de vida. Tudo isso a gente vai abordar aqui no programa de hoje. Não desgruda, não pode mudar de canal, que você não pode perder nada do que vai ser dito aqui hoje. Participe pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Ligue para nós, eu quero falar com você que está em casa. Conta pra gente, qual é a sua dificuldade? Já fez várias dietas, não conseguiu emagrecer? Como é a sua relação com a comida? Já parou para pensar nisso? Então aproveita esses minutinhos, então faz uma reflexão. Comer é prazeroso? Será que tem que deixar de ser prazeroso para que a gente possa perder peso com qualidade? Nós temos uma cultura toda em torno da gastronomia. A gente sai para se alimentar, a gente sai para comer. Geralmente não são comidas muito saudáveis, né? Então, todo esse ritual aí que a gente faz aos finais de semana, de repente, onde a gente comete os exageros que colocam a perder tudo que foi feito durante a semana, será que isso é bacana? Será que pode isso no momento em que a gente está tentando emagrecer? Como é que vai funcionar o nosso cérebro durante esse período? Alguém que está muito acostumado a comer doce, viciado em chocolate, será que o nosso cérebro demora um tempo? A nossa relação fica complicada aí com a comida enquanto a gente não se acostuma? facebook.com/consulta ao doutor, mande sua pergunta, o tema de hoje já está lá, estou recebendo várias perguntas também na minha página igualmente, facebook.com/Denise Luque, do jeitinho que está escrito aí. Já está lá o tema de hoje. Vou tentar passar aqui todas essas perguntas para o doutor, mas tem muita gente. Eu fiz uma pergunta, né? Você está precisando de motivação para emagrecer? Lá no Facebook, as pessoas já estão me respondendo. Sim, Denise, por favor, conte como é que a gente consegue emagrecer de maneira saudável. E hoje as pessoas falam isso. Eu recebo aqui hoje, eu converso com o doutor Alessandro Viana, que é psicólogo. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado. Adoro estar aqui sempre, Denise. Obrigado. Muito bom a gente poder bater papo sobre esse assunto, dar essa motivação. Acho que esse é um dia, todo dia é um dia para se motivar, né? Para entender. Mas acho que quando o final de semana vai chegando, então numa quinta-feira, por exemplo, onde você fica mais suscetível a cometer um exagero, porque o fim de semana já vai chegando. Você tá cansado do trabalho. Tá cansado. A gente pensa assim: eu mereço, trabalhei a semana inteira, foi duro, foi pesado. Eu mereço sair para jantar num lugar que não é comida saudável. Ou eu mereço comer aquele brigadeiro. Não é um brigadeiro só, né? São vários brigadeiros. O que eu tenho notado, doutor, para começar nossa entrevista, é que as pessoas estão me escrevendo assim: Denise, eu quero emagrecer com saúde. Legal. Tá? Então tenho notado essa mudança. Quero emagrecer com saúde, quero emagrecer me alimentando com coisas saudáveis, então nutrindo meu corpo de forma saudável. Uma diferença, né, de como já aconteceu um dia, de que eu quero emagrecer de qualquer jeito, né? Para começar, como é tudo em torno da obesidade e desse processo de perder peso está relacionado com a nossa relação com a comida? Porque antes de eu ter contato assim tão próximo de profissionais, psicólogos, né? Esse questionamento passava: qual a sua relação com a comida? A gente não quer nem saber qual é a relação com a comida, né? Eu quero comer. Quer comer, né? E aí você vai pensar, de fato, que existe às vezes ali a comida preenchendo um vazio que não é dela, né? Conta pra gente se tá tudo relacionado com o papel que a comida exerce, então o poder que a comida exerce sobre a nossa vida, o papel que ela ocupa ali, a função dela. Denise, o papel está ligado diretamente, como você falou, a uma compensação afetiva, né? Então, quando a gente nasce, eu costumo brincar, o bebê ele para de chorar, né? Depois ele toma aquela palmadinha no bumbum, ele para de chorar a hora que ele vai pro peito da mãe
e a hora que ele vai começar a se alimentar. Então, desde aquele momento, a gente liga a comida com afeto, né? A criança, ela está em casa e a mamãe vai lá com um presentinho para ela, que é um bombonzinho, um pirulito, enfim. Nós vamos visitar as nossas avós. Você chega, tem aquele banquete, a mesa. Então, a comida está ligada diretamente com prazer, óbvio, e com afeto. Isso não é errado. O problema que eu sempre falo é o nosso desequilíbrio, né? Então você pode ter o prazer. O que não dá, o que acontece muitas vezes, é a pessoa ter alguma descompensação emocional e a compensação acaba sendo a comida. A fuga é a comida. Após um dia de trabalho, ela quer um prêmio rápido, é a comida. Brigou com o namorado, vai a clássica cena do comer o brigadeiro, né, na panela. Então, assim, isso que às vezes a gente tem que parar, refletir e sair do automático, que é uma questão que eu sempre falo, a gente vive muito no automático. A gente não pensa nas nossas atitudes. Como você falou no começo do programa, a gente simplesmente vai agindo e a gente não questiona que relação que eu tenho com a comida. Porque falar de compulsão alimentar, né? Ninguém sente aquela compulsão, então você não está com fome, mas você está com vontade de comer alguma coisa, você abre a geladeira e você come uma cenoura, uma maçã, pepino, uma maçã, né? Faz uma saladinha rápida ali. Ninguém faz isso. Sim. A gente abre a geladeira e come o que tem de mais gorduroso e cheio de açúcar, né? Porque se a gente tivesse a compulsão alimentar e comesse uma maçã, cada vez que você tivesse vontade de comer um brigadeiro, a situação seria bem tranquila. Desconta no chuchu, desconta na maçã, não né? É? Mas não é isso que acontece. Por que a gente busca esses alimentos? Não, o que falta? E olha que eu recebo os profissionais endócrinos e os nutricionistas, eles sempre falam aqui, às vezes a gente busca o doce porque está faltando um nutriente no nosso corpo. Não é o doce que vai fazer, repor esse nutriente, mas a gente busca o doce. Por quê, doutor? O que tem no nosso cérebro aí que é vai contra o ritmo de saúde, né? Você falou uma coisa fantástica, que assim, o que está aqui no nosso cérebro? Tem muitos alimentos que eles promovem reações químicas no nosso cérebro, que dá uma sensação, além da saciedade natural, que a maçã também dá uma sensação de prazer, de êxtase, de relaxamento, de leveza. Por isso que nós tendemos a atacar alguns alimentos e outros não, né? Como a gente brincou, a gente não vê alguém compulsivo por cenoura, a gente vê por doces, por carnes, enfim, porque são alimentos que têm uma reaçãozinha diferente, que eu não quero aprofundar por não ser minha área, mas tem uma reação que te dá aquela sensação de muita tranquilidade. O grande problema, né, falando em compulsão alimentar, a pessoa ela tem essa válvula de escape, que ela vai lá se alimentar, então ela realmente, não existe uma pessoa que não coma um brigadeiro que não vai falar, que delícia, dá até aquela respirada funda, né? E aí, consequentemente, após essa sensação, ela tem a tranquilidade, ela tem uma leveza. Então, alguns alimentos propiciam muito mais isso, o que é um perigo, né? E o perigo que depois dessa situação acaba vindo um sintoma assim terrível, que é o sintoma da culpa. O sintoma, o que eu fui fazer? Era um brigadeiro só e eu comi 4, comi 5, comi 6, eu preciso perder peso, eu ia começar a dieta hoje. E a pessoa fica mais triste. Onde ela vai descontar essa tristeza? Na comida. Exatamente. Já que você comeu errado mesmo, aí você aproveita e termina o dia jacando, como dizem, né? E aí eu costumo dizer, é um ciclo destrutivo, né? A pessoa gradativamente, ela vai se sentindo mal, ela vai compensar no que nos dá prazer imediato, que é a comida, se sente mais mal e é muito difícil ela decidir, preciso sair disso e respirar, porque ela já está muito para baixo, né? A autoestima já está destruída, ela está emocionalmente fraca, né? A compulsão alimentar caracteriza uma doença? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, é uma doença. Sim, é uma doença. Aí pode haver a troca da compulsão? Sem dúvida nenhuma. O que acontece? Precisa fazer acompanhamento. Sim, e é muito importante, né? Eu fico muito satisfeito nos últimos anos, que eu percebo que quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, uma redução de estômago ou balão gástrico, tem sempre um psicólogo acompanhando. Por quê? Porque a compulsão, ela acaba sendo uma válvula de escape de alguma coisa, né? E essa compulsão pode ser pelo álcool, pela bebida alcoólica, pela comida. Se você corta abruptamente isso, é como se fosse uma torneirinha, Denise, que está lá caindo num ralo, né? E você tampa o ralo.
mas vai transbordar em algum lugar. Então, você tem que entender sempre a origem do problema, a origem da questão. Então, tratar sim, fazer uma cirurgia bariátrica sim, um medicamento sim, mas o que faz você compensar na comida? Doutor, tem muitas perguntas aqui chegando, as pessoas que falam a idade, falam a altura, todo falam mundo quer o emagrecer peso, um pouquinho, né? Todo mundo quer perder um pouco de peso. Tem gente também que fala assim, Denise, meu caso é o contrário, eu preciso ganhar peso. A gente entende, eu sempre acabo me explicando aqui quando a gente fala de perder peso ou fala de obesidade, né? A gente acaba tratando mais esses assuntos, porque a obesidade é um problema que hoje é uma doença, afeta muitas pessoas e o número cresce. 52% dos brasileiros hoje acima do peso. Por isso que a gente precisa falar sobre a perda de peso, né? Então, como conseguir essa perda de peso? Aí você tem profissionais que trabalham junto para lutar contra a compulsão das mais diversas áreas. Só que, onde eu quero chegar? Às vezes você vai no endócrino, ok, você frequenta nutricionista, o treinador físico ali pode ficar para segundo plano e o psicólogo às vezes fica em segundo plano. Aí você faz tudo que o endócrino pediu. Você segue, você tenta seguir, porque eu falo que sempre acontece um fenômeno quando a gente vai nas consultas, principalmente com o nutricionista, quando a gente está decidindo o cardápio, mesmo que você não está acostumado a fazer um ovo de manhã, por exemplo, e você sabe que de repente você vai ficar enjoado, você não vai querer fazer aquilo de manhã, você se compromete a fazer. Sim. Quando você está na consulta. No dia a dia, na prática ali, volta aquilo que era a realidade, você não consegue fazer. Então a gente acaba se comprometendo com algumas coisas que a gente não consegue cumprir. Sim. E aí, falta sempre uma parte, que é o psicólogo. E aí o profissional fala, olha, é bom você procurar um psicólogo, e a gente reluta e fala, não, eu vou conseguir sozinho. Por que tem essa relutância, sendo que a gente tem um profissional para nos ajudar, para ressignificar, então, a comida na nossa vida? E algumas pessoas funcionam da seguinte maneira, eu prefiro comer um pouquinho do que não poderia, ou de repente não pode comer chocolate. Aí come aquele que é 90% cacau, né? Que geralmente os nutricionistas até, se você faz questão, eles até arrumam um jeitinho de colocar na sua dieta, né? Sim. Aí você prefere comer um pouquinho por dia. E tem um paciente que é melhor não comer, porque ele não vai conseguir comer só um pedacinho. Aí ele pode colocar tudo a perder. Por que fica faltando? Por que a gente reluta tanto em buscar o profissional, sendo que ele existe? Ele estudou para nos ajudar. E com tantos problemas que nós temos, o estresse, tudo, o psicólogo ele é excelente para tantas... ele é oportuno tantas vezes na nossa vida. Por que a gente tenta sempre fazer sozinho, sendo que a gente podia contar com a ajuda de vocês? Até pouco tempo atrás, Denise, existia um estigma do psicólogo para maluco, né? E muito pelo contrário, porque todos os psicólogos fazem terapia, pelo menos devem fazer terapia, né? Porque a gente é um depósito de emoções, que a gente tem que ter os nossos escapes também. Mas a questão é, primeiro, criou-se esse tabu, né? As pessoas tinham, hoje bem menos, um preconceito. Eu entendo que se eu tenho algum problema, eu quero melhorar, né? Se eu tô fora do peso, eu vou entrar na academia, eu vou contratar um personal, enfim. Hoje está mudando, eu fico muito feliz. E particularmente, falando sobre emagrecimento, eu acredito num trabalho multidisciplinar sempre, Denise. Né? A nutricionista não vai fazer o trabalho do psicólogo, o psicólogo não vai passar dieta, a endócrina não vai passar a dieta, enfim. Né? Tem que ter um equilíbrio. Você acaba otimizando quando você tem realmente um profissional da área de atuação. Sem dúvida, sem dúvida. E os resultados são mais consistentes. Por qual motivo? Primeiro, o endocrinologista ele vai fazer uma avaliação do seu organismo para ver se eventualmente você tem algum problema, alguma reação química que... Tem pessoas que sofrem a vida inteira para fazer um regime, pega aquele regime da internet, faz tudo direitinho e se frustram mais ainda. Olha, eu não consigo, e patinam e destroem a autoestima. Então, às vezes, você tem uma questão química que deve ser abordada, deve ser investigada. A partir disso, você tem a parte nutricional, que é uma pessoa que vai te orientar a melhor maneira de você se alimentar, né? E hoje é muito legal essa área da nutrição, que antigamente tinha uma linha mais radical, né? Só tem que comer pepino, só brócolis. E hoje não, hoje está muito mais leve. As pessoas que ainda têm o preconceito em relação à área da nutrição têm que repensarem um pouquinho, porque hoje você consegue fazer um regime
de uma forma equilibrada. Em contrapartida, também tem aquelas pessoas que preconizam a restrição. Eu, particularmente, sou contra essa forma radical. Por quê, Denise? De uma forma muito simples. Quando a pessoa é privada por muito tempo e ela atinge o objetivo, aonde ela vai comemorar? Ela vai comemorar na churrascaria. Ela gostou da situação. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, dar passos gradativos e equilibrados, num caminho único, que é a forma que eu trabalho, alguns colegas trabalham. Então, de formas consistentes. Não existe aquela situação de eu vou perder radicalmente tantos quilos, entendeu? Tem gente que pensa isso. O que a gente gostaria, na verdade, era de hoje para amanhã perder o quê? 10 quilos. Né? Esse seria o ideal, né? Mas não é possível fazer isso. Denise, um grande castelo começa com um tijolo. Né? Não é possível, a gente sabe que vai na contramão do que é saudável. Hoje a gente já entendeu isso. A gente está falando hoje aqui de motivação para emagrecer. E aí, alguém está assistindo a gente? E aí o último namorado ou a última namorada falou que essa pessoa estava um pouco acima do peso, aí você não tem certeza se a pessoa te abandonou porque você estava com sobrepeso. Normalmente a pessoa pensa isso, né? Aí você já fica frustrado por causa do fim do relacionamento, mas você quer dar a volta por cima, né? Você quer dar a volta por cima, então você quer emagrecer. Você quer emagrecer ou para mostrar para aquela pessoa que você foi capaz de emagrecer ou para o próximo namorado ou namorada, né? Isso é saudável ou não? Não se deve fazer dieta para terceiros. Nunca, nunca, porque não se sustenta, né? Então você começa uma dieta por causa daquele namorado, então, ex-namorado. Eu vou mostrar pra ele e tal, aí de repente aquele cara não dá a mínima. Ela posta a foto ali na rede social e não tem a curtida dele. O que vai acontecer? Ela vai desanimar, ela vai jogar pelo ralo todo aquele esforço. Outra coisa, eu vou fazer um regime para conquistar alguém. A partir da hora que conquista, a tendência dela e da maioria das pessoas é ter o relaxamento. Então, assim, primeiro, qualquer atitude de mudança tem que ser por você. Você sabe, Denise, eu participei de um reality show que eu comentei com você sobre obesidade. O Além do Peso. O Além do Peso, isso. E eu promovi uma técnica que foi muito interessante, né? Que se você me permitir falar rapidamente. Por favor. Eu dava uma caixinha de presente para eles, pedia para eles fecharem os olhos e pensar numa pessoa muito importante em que eles pudessem se inspirar para aquele processo de emagrecimento. Foi logo no começo, né, do reality. Legal. Eles pensavam com os olhos fechados, na hora que eles abriam os olhos, eu pedia para eles falarem, né, que pessoa que você pensou nesse momento. E aí vinha a mãe, vinha o pai, vinha o filho, vinha todo mundo. E aí eu pedia para eles abrirem aquela caixa. O que tinha dentro daquela caixa? Era o espelho. Então, assim, é lindo você pensar no próximo e deve pensar no próximo. É muito legal você ter essa troca de emoções e sensações e sentimentos. Mas se você não está bem, Denise, você não vai cuidar bem do seu relacionamento, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. E isso não é egoísmo. Porque se eu invisto em mim, se eu quero mudar a vida por mim, eu vou dar o meu melhor para o próximo. Então, isso é investimento no próximo também. Tem pessoas que relutam disso. Como eu vou me priorizar? Como eu vou ouvir essa semana? Como eu vou fazer uma atividade física? Eu não tenho dinheiro e o meu filho, que é adolescente, ele tem que fazer também e tal. Enfim, sentindo culpada por ela ter que mudar. Claro que hoje a gente tem recursos além de uma academia. Sim. Mas a culpa, às vezes a culpa é um grande fator impeditivo. Não, eu não vou fazer isso porque se eu me sentir bem, poxa, minha mãe é gordinha, ela pode se sentir inferior. Isso é inconsciente? Inconsciente. Na grande maioria das vezes, a pessoa não tem a racionalidade, né, a parte consciente do que ela está tendo atitude. Tá. E a gente é educado, desculpe te cortar. Imagina. A gente é educado predominantemente para pensar no outro. Equilíbrio, não é deixar de pensar no outro. Mas, como eu falei, eu tenho que estar bem para vir aqui, Denise. Como que eu vou passar informação para o seu telespectador se eu não estou bem comigo mesmo, não é verdade? Sim. Não estaria sendo honesto. Agora, você falou da gente pensar, não, mas eu vou emagrecer, minha mãe é gordinha, aí ela pode... Inconscientemente, tá? Inconscientemente acontece isso. Acontece o contrário, então você tem um boicote muitas vezes por conta da família, então você... Sabe aquela típica cena da pessoa olha pra você e fala, nossa, você tem um rosto lindo, né? E aí você tá fora do peso, a pessoa não elogiou o teu corpo, né? Então elogiou o teu rosto, os teus olhos, o teu cabelo, enfim.
Aí você tá no processo de emagrecimento e a família tá na contramão. Eu recebo várias mensagens aqui. A família tá na contramão. Então você vai, a família sabe que você tá fazendo a dieta. Você vai na casa da sua família, então tem o bolo de chocolate, tudo que você não podia, não tem nada que você podia comer, na verdade, né? Isso acontece, então, de inconscientemente, ninguém, é algo que é do inconsciente mesmo. A família tenta boicotar, o marido tenta boicotar, a esposa tenta boicotar. Pode existir o medo assim, opa, mas se ele ficar mais magro e mais bonito, se ela ficar mais magra e mais bonita, vai chamar mais atenção, vou ter problema. Existe isso num âmbito que a gente não consegue, não fala. Denise, o maior sabotador é a pessoa que está próxima a você, sempre. Por quê? Normalmente, quando a gente fala de iniciar um processo de regime, todos nós pensamos no sofrimento. Ai, amanhã eu vou começar, Denise. Ai, segunda-feira, vamos ver se eu dou conta. Então, assim, a minha cara já é uma cara de lamentação. E aí vem a família, com todo aquele afeto, aquele carinho. Quem quer ver alguém, aspas, sofrer? Então, vem a mãe, eu já passei por isso várias vezes com a dona Cleusa, que está em casa. Filho, mas beijo pra dona Cleusa. Só esse pudinzinho, como assim? Então, tá na hora também da família, quando ouvir isso, ó, eu quero buscar, eu quero mudar, entender que a pessoa não está se sentindo bem. Independente se ela está uns quilinhos a mais ou muitos quilos a mais, ela não está se sentindo bem. E cada um tem a sua percepção. Ninguém está falando aqui da anorexia, da bulimia, que é uma outra patologia em que a pessoa ela realmente está dentro do peso e ela não se sente bem, ela quer perder muito mais. Não, a gente está falando de pessoas realmente um pouco acima do peso. Então está na hora da família perceber. E aí também está na hora de nós que queremos perder algum peso, resistir, lutar, entender que a família sempre vai, na grande maioria das vezes, melhor dizendo, ela vai tentar, né? Sabotar, não conscientemente, mas por amor, por carinho, por como minha filhinha querida vai sair daqui sem comer esse pudim, que ela gostava tanto. Então, é um gesto de amor, como a gente falou no começo do programa. Tem um afeto ligado à comida. Então, está na hora da família refletir e da pessoa chegar e falar, eu preciso passar por isso. Como que a gente se impõe, então? Já que essas ofertas vão acontecer, né? Então, não dá para generalizar. Então, na maioria das vezes vai acontecer. Essas ofertas acontecerão do bolo, ou mesmo às vezes não precisa ser algo que realmente está tão fora assim da dieta, mas algo que não está previsto para aquela semana da sua dieta, né? Como que a gente se impõe? O que eu noto, quando eu falo que eu não posso, é um problema. Mas quando eu falo que eu não quero, não é um problema. Porque realmente, às vezes eu não quero. Eu acho que você falou uma coisa perfeita, assim, criar estratégias de, né? Às vezes quando a gente fala o não tá ligado a uma coisa, quando a gente fantasia muito, uma coisa agressiva, obscura. Você pode sim colocar um sorriso para sua mãe querida, para o seu pai querido, para o seu marido e falar, amor, eu não quero passar por isso, eu não quero comer isso, está fora da minha dieta. Se você me ama, aí você joga para ele a responsabilidade, tá? Entendi. Se você me ama, eu queria que você me ajudasse. Porque assim, a dor é tua, é minha dor. A dor está aqui dentro de quem quer emagrecer. Então a gente tem que se impor, se respeitar e se priorizar. Se impor não significa brigar, não significa desprezar o outro. Mas a comunicação clara, de acordo com cada pessoa, de acordo com cada código familiar, com cada código de relacionamento. A gente não pode cair nessa situação dos outros sabotarem o que a gente está buscando. Porque às vezes você fala um não tranquilo. O segundo, você já não dá tanta certeza, assim, porque na verdade você comeria aquilo, tá no seu automático, Sim, né? Você quer comer. Você quer comer, mas você não pode naquela semana, naquele dia. Aí no segundo, não, você não é tão convincente. Terceiro, você falou sim já. Esse é o problema. Mas às vezes a gente tem que ser firme também. Lembrando, firmeza não é necessariamente discutir. Sim. Né? Agora, quando a gente tem um profissional com a gente, né? Primeiro que a gente acaba tendo um compromisso, né, com os profissionais. Então você está lá, eles estão esperando o teu resultado. Você tem metas para cumprir, né? No programa tem meta para cumprir, por exemplo. Na vida real não é uma meta tão rigorosa quanto é no programa, mas você tem suas metas também, né? Então, é 1 quilo por semana que vai perder, então não pode vacilar nenhum dia da semana, porque um dia que a gente sai fora ali, você acaba com tudo que você fez. Toda a vontade que você passou durante a semana, no fim de semana acabou, não valeu de nada ter feito aquilo se você coloca tudo a perder, né? Idade.
atrapalha emagrecimento. Então, quanto mais... Bom, as pessoas falam, e nem é quanto mais velho, né? O pessoal sempre fala, depois dos 30 anos é mais complicado de perder peso. Tem gente que sempre tem dificuldade para perder peso. Tem gente que vai com facilidade nos 30, 40, 50 anos. Mas eu tenho uma telespectadora aqui de São Paulo, ela disse que tem 55 anos, pergunta se a idade influencia. Sim, influencia, porque o nosso metabolismo, ele vai mudando, né? As suas reações químicas, enfim, tudo muda e fica realmente mais difícil. Além dessa mudança natural do metabolismo, se você for pegar um jovem, ele é mais ativo em tudo, né? Então, o jovem, ele sai mais, ele passeia mais, ele joga o futebolzinho, a menina joga o vôlei, enfim, você tem um pouquinho mais de movimentos físicos. Quando você está falando de uma pessoa acima, né, dos seus 50 anos para cima, 40 para cima, a grande maioria, não generalizando, é um pouco mais tranquila, mais sedentária. Então influencia, mas essa parte química, essa parte metabólica, influencia diretamente. Aí a importância, Denise, da pessoa passar por uma consulta com o médico, com um endocrinologista, e verificar o que está acontecendo e o que pode fazer para otimizar esse organismo, o que pode fazer para ajudá-la. Porque nós somos individuais, a gente responde individualmente a algumas reações, a intervenções medicamentosas, então deve-se fazer uma avaliação. Eu me preocupo muito também, cabe colocar, na banalização dos medicamentos, né? Porque às vezes um medicamento que funcionou super bem para você pode não funcionar para mim, ou pode até prejudicar alguma coisa no meu organismo. Então existem profissionais bons na área da saúde, no SUS também, para quem não tem condições. Enfim, a gente tem que buscar esse recurso, porque às vezes a gente quer fazer, não consegue por várias situações, e aí desanima, e aí engorda mais ainda. Perfeito. Quando o médico quer tratar a obesidade com medicamento, fica mais difícil para o psicólogo, as alterações são maiores ali, é mais fácil. Como a obesidade é uma doença, a gente encara com tranquilidade a administração de remédio. Tem gente que não gosta de tomar um remédio, tem gente que não quer tomar um remédio de jeito nenhum, mas em determinados casos, às vezes o médico fala, olha, pode até tentar sem, mas pode ser que a gente tenha que usar para atingir o objetivo. Quando a situação é grave, você está acometendo aí a saúde de maneira severa, né? O acompanhamento psicológico ali precisa ser intensificado quando tem remédio, porque mexe com o humor, mexe com tudo, né? Sim, precisa ser intensificado. Porque você vai ter todas essas reações, para a pessoa também não sabotar, porque às vezes a pessoa vai no nutricionista, vai no endocrinologista e não toma o remédio, né? Então precisa todo esse acompanhamento. Mas eu, particularmente, Denise, eu vou falar agora por mim, eu acredito na intervenção medicamentosa quando realmente o organismo necessita de. Eu sou contra a banalização, ou seja, a pessoa está acima do peso, toma esse medicamento que às vezes, infelizmente, alguns profissionais indicam para emagrecer. Então, eu sou a favor de uma avaliação geral para aí sim, olha, você tem um problema de tireoide, então por isso você engorda. Opa, tem que ter essa intervenção. Perfeito. Se é só um problema assim, eu sou preguiçosa, peraí, a gente tem que trabalhar o comportamento, né, trabalhar essa autoestima para essa pessoa ter uma vivacidade, uma vontade mais. Por exemplo, você citou o Além do Peso. Nós trabalhávamos predominantemente sem nenhuma intervenção medicamentosa, né? Por que eu digo predominantemente? Porque às vezes tinha um caso da pessoa ter um problema de tireoide, alguma questão metabólica mais profunda que a doutora fazia essa intervenção. Mas as pessoas emagreciam. Então, assim, nós temos um exemplo palpável. É possível, né? Sim, eu tô falando de uma pessoa de 190 quilos, estou me lembrando agora, que perdeu 48 em 3 meses. É possível. Mas, lembrando, a gente não pode colocar isso como meta. Por quê? No reality show, eles têm 4 profissionais diariamente, né? De noite, meu celular às vezes tocava de madrugada, acompanhando. Então, você otimiza. Mas se eu não perder 40, eu posso perder 10 em 3 meses, que já é muito bom. Posso perder 5. O importante é você dar passos contínuos, né? E colocar dentro do seu padrão de vida novos comportamentos e comportamentos prazerosos. Quem não gosta de ter a sensação da roupa larga, Denise? Lógico, é uma delícia, né? Tudo que a gente quer. Todo dia, né? Então, uma conquista diária é o processo, uma conquista diária é o processo de emagrecimento. Eu vou dar um recado para quem está em casa, enquanto eu chego até lá. Existe um perigo, não sei como é que você enxerga o apego ao número que aparece na balança, tá? Então, às vezes, eu
percebo e leio os comentários aqui, as pessoas muito ligadas ali no peso. Então, eu tô com 70 quilos, mas eu não queria pesar 70, eu queria pesar 60. Mas o médico falou que tá ótimo o nível de gordura, ou de músculo, a composição corporal tá ótimo, mas eu queria pesar 60. Por que tem esse apego com o número, sendo que não tá na sua testa o número? Então, você pode ter um corpo perfeito. E olha que a maioria dessas mulheres que a gente acha que tem o corpo perfeito, como tem muito músculo, elas acabam não pesando tão pouquinho, não. Sim. Elas pesam mais, né? E lógico, não tá escrito na cara de ninguém, também ninguém vai ficar falando. Não precisa, né? Por que tem esse apego? É um perigo se pesar todos os dias. Em alguns processos de emagrecimento, eles preconizam que se pese todo dia. Sim. No reality, pesa todo dia. Sim. Mas na vida real ali, então, no dia a dia, das pessoas que estão trabalhando, não estão só focadas nisso, não tem o dia inteiro para... Conta pra gente como que é esse apego ao número que aparece na balança. Olha, primeiro a gente tem que entender que às vezes tentam imprimir pra gente um padrão de corpo, um número correto. E a gente tem que refletir sobre isso e questionar. Por quê? Porque, como você bem falou, Denise, tem pessoas que têm um perfil de corpo, né, ou uma musculatura, enfim, que vai ter um peso a mais na balança. E, às vezes, essa pessoa pode ter até estar um pouco fora do peso, aspas, ideal. Porém, não necessariamente é uma pessoa que tem algum problema, né? Às vezes ela está um pouquinho fora do peso, mas está ótimo, colesterol tranquilo, triglicéridos tranquilo. Então, a gente tem que questionar, às vezes, peraí, o que eu estou realmente buscando? Eu estou buscando ser feliz, estou buscando ficar bem comigo mesma ou buscando especificamente um número? O que é um número para você? Nós estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Consulta o doutor Alessandro Viana. Ele é psicólogo clínico, está explicando aqui pra gente, nos motivando, na verdade, porque é preciso buscar motivação em nós mesmos, pelo que o doutor está falando, para emagrecer, para perder peso, para atingir o nosso objetivo. E, a gente pode transportar, né, o que a gente está falando sobre perder peso para outras áreas da vida, né, doutor? Sim, todas as conquistas, né? Cada um tem seu ponto fraco, claro, né? Para muitos é a questão da perda do peso, né? Para outras pessoas é a timidez, para outro é a conquista de um emprego novo. E muitos elementos que a gente está falando aqui, então de buscar, de focar, de ir atrás, realmente, a gente pode utilizar nas outras áreas. Eu costumo dizer que essa caixinha aqui, Denise, tem um poder fantástico, mas a gente subjuga a capacidade dela. Então, a gente acaba vivendo muito no automático. Eu tenho que acordar e trabalhar, voltar para casa, jantar, dormir. Então, assim, a gente tem um poder muito grande. E essa mesma caixinha, ela te leva lá em cima ou te leva lá embaixo. Basta como ela estiver. Se estiver regulada, você vai voar. Sabe que eu acho que é uma conquista fantástica? Então, você que vai sempre para um lugar que vende muitos doces e você está condicionado já a comprar aquele doce que você adora. Aí você fez um processo de emagrecimento ou está fazendo, está tentando mudar a sua cabeça, então está mudando seu pensamento, sua mente. Você chega no lugar, se você não lembrar desse processo, você pega o mesmo doce, porque no mesmo lugar a gente tem o que engorda mais e o que engorda menos. Claro. Sempre, né? Tem sempre ali o que, olha, todos são ruins, assim, com relação à perda de peso. Mas tem um que, olha, esse aqui, tudo bem, vai. Então, um que tem uma fruta, ou que não seja tão pesado, um menor. É o equilíbrio, né? Para tudo na vida. Você sabe que assim, o mais difícil na obesidade é a gente quebrar o comportamento, né? Tirando a parte química, se tiver tudo em ordem, quebrar o comportamento. E quando eu estou atendendo algum paciente que tem essa questão da obesidade, que quer emagrecer, que está com uma equipe multidisciplinar, eu sempre falo para começar o regime pelo domingo. Por que pelo domingo, Denise? Qual que é o dia internacional do regime? A segunda-feira. O domingo é o dia de jaca. Exatamente, é o dia que a gente enfia o pé na jaca. E aí o problema, na segunda-feira você acorda desanimado, porque ontem, enfia o pé na jaca, não. Então eu vou tentar essa semana devagarinho, que a gente sabota, tá? Para começar de novo. Então, assim, por que não começar no domingo e mostrar para você que no dia da macarronada, no dia do churrasco, da lasanha, você é capaz, forte e competente de dar um jeito naquilo e não enfrentar aquilo? Porque na segunda-feira, teoricamente, é mais fácil, né? Que aí não tem a comida lá que você
mais gosta, né? Realidade, ninguém te convidou para lugar nenhum, porque você tem que trabalhar. E a gente precisa de motivação. Então imagina que legal você passar pelo domingo e falar, eu resisti. Aí na segunda-feira você vai estar mais forte e mais forte. E aí depois de uns 15, 20 dias, você vai colocar aquela calça e ver um pouquinho mais larga. Porque dá um certo medo. Quando começa na segunda-feira, chega na sexta-feira, o coração já começa a ficar acelerado. Porque você já sabe que vai ter as tentações ali, você já sabe que você vai ser convidado para ir para algum lugar que vai ter uma comida mais gordurosa, que não está dentro da sua dieta, você já fica desesperado, né? E você já está muito tempo ali já de abstinência de vários alimentos que você gostaria de comer, né? A chance, de repente, de você jacar ou de enfiar o pé na jaca é enorme. Muito e grande. Normalmente a segunda-feira é o Dia Internacional da Punição para a maioria das pessoas, que eu vou começar o trabalho, vou ter que acordar cedo para levar meu filho no colégio e tal. Então é uma bagagem muito grande. A chance dela desanimar também é muito grande. A Gisele, aqui de São Paulo, ligou para cá, vai fazer uma cirurgia bariátrica, só que ela já teve depressão. Aí ela quer uma orientação sua. Pelo que eu entendi, ela não está fazendo acompanhamento com psicólogo, não. Gisele, vou fazer um pedido a você. Necessariamente faça um acompanhamento. Por quê? Você teve um quadro de depressão. Provavelmente a sua obesidade está ligada à depressão e à compulsão alimentar. Como eu falei há pouco, você vai simplesmente tampar o ralo. Você deve fazer isso, tá? Não estou falando que você não deve. Mas você vai ter que entender também e ter que resolver aquelas questões que a levaram para a depressão, para a compulsão alimentar. Então é um grande risco de você fazer essa cirurgia e eventualmente ou desenvolver uma outra atitude para compensar, que pode ser inúmeras, pode ser álcool, Denise, pode ser uma pessoa mais explosiva, mais irritadiça, enfim, ou eventualmente até voltar a engordar. Então, por favor, faça a cirurgia, que eu sei que é uma mudança de comportamento, engorda de novo. Sim, quantas pessoas que a gente tem acompanhado que fazem a cirurgia bariátrica, que é invasivo, é pertinente para algumas pessoas, mas não deixa de ser invasivo. A gente sabe, já entendeu que é realmente a última arma que se tem para lutar contra a obesidade, né? E precisa, porque pode ser a última arma para salvar a vida daquela pessoa, né? Só que aí, de repente, volta a engordar. Muita gente está voltando a engordar, porque não está indo na causa do problema, né? A gente está indo só no problema. Como é que a gente... Sem dúvida nenhuma, porque você começa a criar recursos comportamentais para compensar aquela privação da dieta e as reações químicas da dieta. Então, dentro de um processo de terapia, por exemplo, você vai refletir em coisas que possam ser prazerosas na sua vida, que você pode sim compensar naquele momento que você está à mesa, né, comendo aquele docinho especial, você pode fazer uma outra coisa também prazerosa. Só que é importante para você ter esse recurso é principalmente o autoconhecimento, se conhecer profundamente. Quantas pessoas, infelizmente, Denise, que eu venho atendendo e eu pergunto o que lhe dá prazer na sua vida? E a pessoa pensa e, infelizmente, não sabe responder. Porque está tão nessa situação de compensação, de automático. É isso que às vezes a gente tem que refletir. Que caminho que está a nossa vida? Se você está no lugar que você quer, está no trabalho que você quer, no relacionamento que você quer, enfim, na situação emocional que você quer, né? Poucos momentos que a gente faz essa reflexão. Tanto que eu costumo brincar que na virada de ano, o que a gente faz? A gente coloca no papel o que a gente quer atingir. A gente não faz uma reflexão, o que eu tenho, o que eu atingi, como está. A gente vai muito, insistindo na palavra, muito no automático. Então, todo mundo tem que ter o carro X, vamos ter o carro X. Todo mundo tem que ter 72 quilos, vamos ter 72 quilos. Então, peraí, quem é você, afinal? Você se conhecendo, as coisas ficam muito mais fáceis. Perfeito. A Eliane Souza faz uma pergunta aqui que é sensacional. Ela diz, boa tarde, Denise, tenho 1,55 m de altura, peso 101 quilos, já fiz de tudo. Os primeiros quilos parecem que são rápidos de perder, mas depois estaciono. O que devo fazer? Isso é tão... Clássico, né? Clássico, né, doutor? Conta pra gente. A gente tem que entender que num processo de emagrecimento, o primeiro movimento de perda, você perde muito líquido.
E é isso que dá aquela diferença fantástica na balança, que você em uma semana, você fala, pô, perdi 3, perdi 5, perdi 2, e depois a gente vai entrar num processo um pouquinho mais delicado, que é a perda de gordura, que é mais lento, né? Aí vem a situação, eu não quero falar só de psicologia aqui, psicoterapia, mas aí vem a situação da pessoa, de repente, procurar uma ajuda e se entender, porque aí vem o autossabotamento, né? Que ela fala, ah, mas perdi durante a semana inteira, a frase clássica, eu me matei essa semana. Eu fiz um monte de coisa, fiz tudo certinho e perdi 800 gramas. Mas imagina se você fizer tudo certinho durante 2 anos, quantos quilos que virão a perder, claro. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. O que a gente não pode é, normalmente a pessoa que está fora do peso, ela é ansiosa, né? Então ela quer para ontem. Aí que ela se sabota, aí que ela desanima. Então temos que procurar algo mais que está dentro de cada um de vocês, cada um de nós. E esse algo mais ajudar na motivação, né? A gente tem fatores para motivar, sem dúvida nenhuma, mas às vezes dentro da gente tem aquele algo mais, sabe? Para a gente tirar e aquilo nos ajudar quando a gente se esforçar durante uma semana inteira e só perder 500 gramas. Mas perdeu 500 gramas, você não perdia, você ganhava. Pois é. 100 gramas que você perde, às vezes, é de se comemorar, né? Porque se não perde, você ganha, né? Sem dúvida. Agora, os especialistas sempre falam assim, olha, se tá fazendo tudo certinho, eventualmente você pode estar trocando a gordura pelo músculo, né? Tá fazendo atividade física. E aí, na balança, às vezes, além de não diminuir, aumenta um pouquinho. Sim. Né? Estando amparado ali, porque vamos combinar que você fazer tudo direitinho, chega no fim do dia, você engordou 100 gramas, é de se ficar de cabelo inteiro, né? Se você não tiver uma equipe ali, então, e hoje em dia é muito rápido com o WhatsApp, você manda mensagem de áudio, você fala, doutora, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu fiz tudo direitinho. Tem tantos fatores, né? Para a mulher, período menstrual. Claro. Que aumenta o peso, né? E essa troca, né? Que o músculo é mais pesado, então eventualmente você vai ganhar um pouquinho. Claro. Estando amparado com essa equipe, tá tudo sob controle, né? Ninguém vai ficar desesperado, fiz tudo direitinho, não deu certo, deixa pra lá. Então, não pode abandonar, né? Deixa eu entender, a gente não pode abandonar esse processo. Denise, eu te falo com tranquilidade, se a pessoa faz tudo direitinho, ela vai perder, né? E às vezes pode ser uma perda muito rápida no começo, mais difícil no final, pode ter uma alteração sim de peso, porque tem o período da menstruação, ou se você estiver fazendo uma musculação, o teu músculo, o seu músculo ele pesa muito mais quando ele está mais forte, né? Então tudo isso altera. Só que tem também aquelas pessoas que a gente acompanhava muito no Além do Peso que, eu fiz tudo direitinho. Aí você pergunta aqui, pergunta ali, aí fala, não, mas foi um pedacinho só de pudim. Então, assim, você tem que realmente se esforçar, ter um equilíbrio. Não estamos falando da privação total do pudim, não é isso, mas é equilíbrio, né? Um dia eu saí um pouquinho do que deveria ser da dieta, no outro dia deixa eu compensar. Compenso fechando a boca, compenso tendo alimentos exatamente mais equilibrados, a atividade física, que é um grande aliado, né? São várias formas. Então, assim, se faz tudo direitinho, perde. O ideal era a gente não se render nem ao pedacinho de pudim, então ter a cabeça tão focada. E olha que eu conheço várias pessoas que são... Meu irmão, por exemplo, ele é super magro e fitness, mas quando ele acha que ele engordou um pouco, ele quer manter o peso, não tem ninguém que faça ele comer algo que ele não possa comer, né? Então, para mim, é um exemplo, né? O objetivo é esse, então a gente mudar o pensamento e a mente para que o nosso foco seja muito maior do que aquele pedaço de pudim, porque o pudim ele vai sempre existir, viu? Se você não estiver pronto, você pode fazer um pudim quando você puder comer. É fácil, né? E é fácil. As piores coisas são as mais fáceis. Fácil e gostoso. Fácil e gostoso, maravilha. Mas o objetivo é o foco e o objetivo ser maior do que tá ali, do que a comodidade de tá ali, vai saber quando vai ter outro pedaço de pudim ali dando sopa, vou lá e vou comer um pedacinho. Denise, eu vou falar, vou citar o reality mais uma vez. Eu acompanhei cerca de 40 participantes. É que é muito rico, né? A gente está citando porque é realmente muito rico. Foi uma vivência intensa, né? Exatamente. Né? No consultório, eu atendo normalmente 1, 2, 3 vezes por semana a mesma pessoa, mas o reality me propiciou você vivenciar, né, integralmente a vida daquele participante. Então,
A primeira semana realmente tem as reclamações, porque é uma adaptação mesmo. Então, o que a gente preconizava dentro do reality? Tente resistir ao máximo, né? E a gente tem esse poder aqui dentro. Por mais que a gente fale, eu não vou conseguir, pelo amor de Deus, não repita essa palavra nunca. A gente consegue, né? Basta querer, basta ter uma meta maior e você tá clara da meta que você vai atingir. Porque tem pessoas que falam, eu quero emagrecer, mas às vezes o marido fala, mas você tá tão linda assim, não sei o quê. E às vezes a pessoa, ela acha que ela quer para estar nos padrões sociais aceitáveis, mas lá no fundo ela não quer. Então a gente tem vários fatores para serem respeitados. Mas o que a gente preconizava? Primeiro, você tem que ter um esforço, sim. Quanto menos você cair nas tentações, melhor. Só que aí um processo muito bacana que acontecia depois de um mês. E eu até brincava com o pessoal que eu acompanhava. Eu falava o seguinte, resista pelo menos um mês que a sua vida vai mudar. E 3 meses a sua vida ela engrena. Por que um mês? Denise, é o momento que o bichinho da autoestima começa a dar aquela cutucadinha em você. Que você, como eu falei, a tua roupa fica larga, as pessoas começam, nossa, como você emagreceu. E aí ninguém segura. Aí é o teu pudim versus as pessoas se elogiando. Aí você tem força o suficiente para chegar e falar, eu não quero. Ou força o suficiente para falar, poxa, estou indo tão bem que eu quero um pedacinho. Porque eu já estou com uma bagagem muito legal para resistir daqui para frente. Tá. Cada caso é um caso, obviamente, mas no começo de um regime, de uma mudança de hábito, melhor dizendo, é importante você ter a força de vontade. É importante lembrar do ganho maior. O que você busca, né? Você busca aquela calça mais larga, você busca o elogio das pessoas, você busca se olhar no espelho, que eu sei que isso faz uma diferença, se olhar no espelho e se sentir bem. Então, assim, reflita nisso. Eu acho que a melhor motivação é isso, onde eu quero chegar. Perfeito. A gente vai para o intervalo? No próximo bloco, o doutor continua explicando pra gente aqui sobre o processo de emagrecimento, como isso acontece dentro desta cabeça, né? Da minha e da sua também, porque é algo realmente a manter o foco. E um detalhe, é pra sempre, né? Porque sempre a gente tem que resistir. Eu nunca acreditei naquela história que a pessoa que é magra e come de tudo, não engorda, não. Alguma coisa a pessoa faz ali, faz atividade mais intensa, porque comeu, engordou. Acho que não tem muito segredo pra ninguém, não. Já a doutora explica mais sobre isso também. Até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre motivação para emagrecer com o doutor Alessandro Viana, que é psicólogo. Doutor, tem muitas participações, muitas. Deixa eu mandar beijinho. Dalina Bárbara, Neide Silva, Lenita Silva, Sandra Oliveira, Zenaide Montenegro, Isa Silva também mandou mensagem, Eliane Souza, que fez a perguntinha que a gente respondeu aqui, Marta Silva, beijos para vocês, obrigada pela companhia, por estarem adorando aí o programa e acompanhando tudo. Eu falei, hoje é aquele dia que você não pode desgrudar, do consultório do doutor, porque são dicas preciosíssimas, né? É algo da gente se lembrar sempre. Eu adoro essas entrevistas, adoro falar com o doutor Alessandro, porque a gente acaba renovando, né? A gente acaba relembrando ali do objetivo, da satisfação, né? Então, se você tá no processo de emagrecimento e agora, nessa tarde, você tá no seu café da tarde agora e tá com aquele bolo maravilhoso na sua frente, você tá pensando em colocar tudo ou perder, então espera só mais um pouquinho, que com certeza você vai pensar um pouco mais sobre colocar tudo a perder por causa desse bolo que você pode ter ele a qualquer hora, né? Acho que o pensamento, né, pode mudar. Esse pensamento que a gente tem, então, de resistir. Fala, não, isso até dá fôlego novo, né? Chega no fim do dia, você fala, nossa, como eu fui forte. Exato. Eu resisti. Olha que eu resisti. De repente é um doce de família que só se faz naquela data comemorativa, você fala, não, hoje eu não posso comer esse doce, não, tô focado. Chega no fim do dia, dá uma alegria, lógico que o prazer maior é perder o peso, né, mas dá uma satisfação você ter passado por essa luta, né, então passou por essa tentação, isso dá um fôlego, né, enche a gente. Pro dia seguinte, pro outro, né, Denise? Cada dia uma coisa diferente. Não tem nada melhor do que a gente se sentir capaz, competente, a gente finalizar um dia com a sensação de dever cumprido com você, né? Comigo, com quem está em casa, né? Essa sensação é muito boa do que se sentir culpado, fracasso, mais um dia.
que eu enfiei o pé na jaca. O que a gente busca para a vida? Perfeito. Conta pra gente... antes de eu falar do efeito sanfona, eu falei sobre... Hoje é muito fácil a gente acompanhar a rotina das pessoas que têm as redes sociais, né? Eu tô no Snapchat e de manhã, então quando eu acordo, eu preciso assistir ali algumas pessoas que já vão cedo pra academia. Você tá acordando, a pessoa já treinou e gravou lá pra você o treino dela. A pessoa também acordou e estava cansada, e a rotina foi dura. Depois vai trabalhar. E ela disse que está com sono, mas ela acorda mais cedo, ela vai para academia, ela faz o treino dela, e tem gente que faz na academia, tem gente que vai ao parque fazer. É algo que motiva, porque são pessoas normais, de carne e osso, né? É um sofrimento, né? Então, assim, dá prazer depois lá. Mas para acordar, é igual para todo mundo, né? Dar o primeiro passo fora da cama é difícil, né? De fazer mais cedo. Esses dias mais frios, Nossa, né? Então, a pessoa acorda já encapotada. Às vezes ela te conta ali, ela tá encapotada falando com você. O edredom amarra a gente, né? Isso, mas ela acorda, ela levanta, ela vai até o lugar, ela treina. Alimentação super saudável, né? Hoje ficou mais fácil da gente entender por que aquelas pessoas que a gente vê, às vezes admira, têm um corpo bonito, né? Por que elas conseguem manter aquele peso, né? Porque elas realmente fazem para manter, tem atitudes para manter aquele peso, né? Com a gente não pode ser diferente, né? Se a gente tiver atitudes para manter um peso mais baixo, a gente vai conseguir ter esse peso mais baixo. Quando essas pessoas que a gente segue nas redes sociais comem alguma coisa fora da rotina, ou elas já compensaram, ou elas vão compensar. Né? Então, ninguém come simplesmente, que maravilha, agora eu vou passar no fast food e vou comer 5 lanches. Ninguém faz isso, porque o prejuízo é muito grande, ninguém quer colocar as coisas a perder, né? O mecanismo é esse, então a gente tem que pensar, porque era fácil antes falar assim, mas olha, quem consegue fazer isso é o fulano de tal, quem consegue fazer isso é o fulaninho de tal. E a gente achava, às vezes, porque a pessoa tem dinheiro, consegue. Tem a secretária que faz pra ela, né? Não, e às vezes você vê que não é. Tem dona de casa, tem mãe de 2, 3 filhos, que tem tudo pra cuidar, trabalham e fazem atividade física. Sabe qual que é a diferença? Se priorizar. De repente, aquela pessoa, ela se prioriza. Ela valoriza chegar no final do dia e se sentir bem com ela mesma, que é o que eu brinquei agora, o bichinho da autoestima. Isso é impagável, essa sensação, Denise, não há dinheiro no mundo que compre, não há situação no mundo que compre você chegar no final do dia e estar bem com você, né? Então, é difícil acordar cedo? Se é. Nossa, é cansativo, você quer ficar no edredom, dormir um pouquinho mais, sem dúvida. Mas imagina todo final do dia você finalizar entendendo que, poxa, me cuidei, estou me sentindo bem, estou dentro de um peso. Isso vale a pena. E isso vicia. Essa coisa de se cuidar vicia, Denise, vicia. Se a gente coloca num ritmo, eu até citei no começo do nosso bate-papo o ciclo destrutivo, né? Que é bem isso. Se eu falhei num dia, o outro dia é difícil entrar no regime, aí eu me saboto, jogo fora. Em contrapartida, tem um ciclo construtivo, que é aquilo, eu inicio um processo, que aí é importante para os seus telespectadores. Eu inicio um processo. Nossa, eu me senti bem que eu deixei aquele bolo agora, aquele bolinho que você acabou de falar, da dona de casa que está nesse momento olhando para o bolo, poxa, eu consegui deixar. Aquilo já vai dar uma sensação de bem-estar, porque é um conflito muito grande. Aí no dia seguinte, eu nem fiz o bolo. Aí no outro dia eu não fiz o bolo, mas eu subi as escadinhas de casa e já dei uma suada. No outro dia ela vai querer mais, e aí é o ciclo construtivo. É o ciclo que ela está sentindo bem, que ela vai voltar a ser vaidosa, voltar a se cuidar, e nós temos isso dentro da gente. Às vezes pode até estar dormente, mas está dentro de você. A Neuza, aqui de São Paulo, pergunta como a nossa mente pode influenciar o efeito sanfona. Aliás, o efeito sanfona é o grande pesadelo, né? Porque uma pessoa saudável emagrece facilmente, né? Então, você reduz a alimentação, coloca ela nos eixos, né? Não somente reduzir, mas colocar ela nos eixos, se nutrir, né? Daquilo que você realmente precisa, você consegue emagrecer. O problema não é emagrecer, o problema é manter o peso, né? Sabe uma coisa importante para se destacar, Denise? A hora que você atingir uma meta, né? Então vamos lá, eu quero chegar nos 72 quilos. A partir do momento que eu atingir, eu preciso ficar um período grande com aqueles 72 quilos. Um período de aproximadamente 1 ano e meio, um pouquinho mais. Por quê? Porque o nosso organismo entende aquele peso como algo saudável. O que eu quero dizer com isso?
Se você perde um peso bruscamente, vamos pensar que o organismo está condicionado a manter durante 5 anos uma pessoa com 100 quilos. Ele está condicionado àquilo. Então, o organismo entende que ela funciona com aqueles 100 quilos. Se ela perder bruscamente 10 quilos e ir para os 90, ela não vai entender que, olha, que legal, está sendo saudável, está buscando, ela vai entender que tem algo errado. Então, a tendência a voltar para o 100, a voltar para aquele padrão, aquela normalidade, é muito grande. Só que se você mantém um período do peso, aquele peso fixo, aquela meta que você atingiu, ele vai começar a entender aquilo como normalidade. E aí, se você engordar um pouquinho, a chance dele voltar para o 72 é maior. Se você emagrecer, também ele vai tentar puxar para o 72. Por isso, muitas vezes acontece o efeito sanfona. A pessoa chega lá, ela até mudou alguns pequenos hábitos e ela fala, nossa, mas eu estou comendo pouco, mas eu estou engordando. O seu organismo, ele está puxando. Pode ser... Posso ter passado uma sensação de dificuldade, mas não é. É a manutenção. É você instalar um comportamento novo, entender que você está bem, está feliz, está com autoestima legal e manter aquilo que está te fazendo bem. Não é manter aquilo que está te fazendo mal, é manter aquilo que está te deixando com a sensação prazerosa. Aquela situação que está recebendo elogios das pessoas. É manter algo saudável. Eu quero aproveitar, não quero falar com pressa no fim do programa, eu quero falar do livro que o doutor vai lançar amanhã. Olha que exclusivo para você que está em casa. 12 semanas para emagrecer e viver melhor, dos especialistas do programa de TV Além do Peso. De todos os autores aqui, somente o Alexandre Bro não veio ainda ao Consultório Doutor, mas nós vamos providenciar a vinda dele. Alessandro Viana, Alexandre Bro, Bianca Naves, que já veio aqui, uma querida também, e a doutora Rosa Rame, que eu também adoro. Que é doutora, doutora, beijo pra você, querida. Tô esperando você aqui de volta, a Bianca também, que tá gravidinha. Uma linda, né? Foi um dia muito especial quando ela veio aqui também. Doutora Rosa, super... ela acolhe a gente também, né? Deu uma aula aqui, ela deu uma aula. Foi show aqui no Consultório Doutor. Muito gostoso. Agora, importante a gente lembrar, né? Que o lançamento desse livro vem num momento muito oportuno, né? É bacana falar sobre emagrecer e viver melhor, sem esquecer nunca de viver melhor e qualidade de vida, porque é isso que a gente busca, né? Emagrecer por emagrecer, simplesmente, as pessoas podem até fazer loucuras, mas o ideal não é isso. E aqui você fala de 12 semanas. Ah, mas o ansioso, doutor, o ansioso vai achar que 12 semanas é muito tempo. É um tempo ideal para perder um peso significativo. É um tempo ideal para a pessoa começar a mudar o comportamento, estabelecer uma nova rotina e aí colocar essa rotina para a vida já se sentindo bem, né? Eu não quero fazer propaganda enganosa, mas a pessoa que seguir, esse livro ele tá feito numa metodologia diária. Então assim, o que seria interessante você comer diariamente? Legal. Lembrando, esse livro é adaptado à realidade nossa, né? Não tem nada surreal. Tanto as atividades físicas são atividades físicas que você pode fazer no quintal da sua casa. Então a gente pensa diariamente na parte nutricional, diariamente na atividade física e que tipo de reflexão emocional você tem que fazer naquele dia, que vai ter o dia da maior dificuldade, o dia de você se sabotar, que tipo de reflexão você tem que fazer para seguir em frente. É uma leitura, então, que você pode ir aos poucos também fazendo ela, até né? Até para quem não gosta de ler, né? Porque tem pessoas que falam, que preguiça, tudo. Não, é diário, mas você vai é metodológico, você lê e põe em prática. E até dá para ficar com vontade de ler o próximo, né? Você quer chegar logo Você quer o próximo dia, né? E olha, os tópicos aqui são fabulosos, né? Da semana 1 fala a hora de resgatar a autoestima, né? Quantas pessoas estão agora se questionando sobre seu amor próprio, né? Então, será que eu me gosto do jeito que eu tô? E a gente tem o poder de mudar se a gente não está satisfeito, né? Denise, a parte mais triste... A gente ouvir alguém que, de repente, e isso, infelizmente, acometem muitas pessoas. Você ouvir uma pessoa que não consegue calçar o sapato, ou, eu fui naquela festa, fui sentar numa cadeira e quebrei a cadeira. E eu afirmo, tranquilamente, dá para resgatar essa autoestima. Só que depende, claro, de você buscar ajuda, mas de você querer, né? O primeiro passo sempre vai ser da pessoa que está em casa, né? Sempre vai ser da sua atitude, mas dá para resgatar. Eu vivenciei isso, trabalho isso no meu consultório, trabalhei no reality, dá para resgatar. Basta o primeiro passo.
E olha, é excelente. Aqui eles têm uma tabela de classificação do peso pelo IMC. Muita gente pergunta também, isso é bem legal. Fala sobre os exames que são necessários. Isso é incrível, né? Agora, lógico, a pessoa vai ter o livro, ela vai entender a importância de buscar especialistas também, né? E tá muito simples esse livro, porque às vezes a gente fala IMC e tal, tá tudo muito simples, muito didático. Para quem tiver qualquer dificuldade, nesse livro não vai ter. Adorei. E, ó, aqui... Deixa eu chegar num cardápio. Tem algum cardápio, então, diário para você. Então, o da sexta semana, esse é o da sexta semana. Tem de todas as semanas aí da dieta. Eu dei uma olhadinha, bem variados, gostosos, né? Então, não é um sacrifício, não. É algo realmente de apenas escolher o alimento que vai trazer maior dentro da realidade benefício. Claro. Dentro da realidade, não é nada que você vai precisar... ir num lugar muito distante para comprar, não. Produtos que você não consegue encontrar. Tem um arroz, feijão e bife aí, né? Porque, na verdade, quando você tira ou pede para tirar esse alimento, algumas pessoas vão até... vamos mostrar os profissionais aqui, que é legal. Vamos mostrar aqui a carinha deles para você lembrar. Você que assistiu o Consulta do Doutor sempre, você vai lembrar aqui da doutora Bianca, da doutora Rosa, do doutor Alessandro, que é um querido, que está sempre aqui conosco, que vai vir muitas outras vezes, e o Alexandre, que vamos combinar dele vir aqui também. Isso é muito bom, né? Então, passar por esse período bem, né? Porque a gente consegue falar não e resistir quando a gente tá bem, né? Se a gente tá com aquele peso, sabe? Então, você tá fazendo dieta e você não pode olhar pra nada, que você tá estressado e mais cansado e desanimado. A pessoa fala, ai, tá vendo? Coitado, coitada. Tá fazendo dieta. De que adianta emagrecer e ficar desse jeito? Sim. A gente sabe que o benefício é muito grande, mesmo quando a gente fica desanimado. Mas que gostoso que é ficar animado, conseguir ficar concentrado, prestar atenção, né? Determinados tipos de trabalho, então, para determinado tipo de paciente, nem se pode fazer algo muito restritivo, porque senão o raciocínio não funciona da maneira que deveria. Né? Eu arrisco dizer, é equilíbrio, Denise, não é restringir, né? Porque o restringir, o efeito sanfona, como eu brinquei no começo do programa, vai existir. A pessoa vai comemorar a hora que atingir o objetivo na churrascaria, porque ela foi privada há muito tempo. Não é isso. É ter o equilíbrio, né? É isso que a gente trabalha, que eu trabalho com os meus pacientes, é ter o equilíbrio para tudo na vida. Se você dormir pouco e trabalhar muito, você vai adoecer. Né? Então, se você comer muito ou se você comer pouco, também vai adoecer. É equilíbrio, uma coisa tão simples que a gente não pratica. Perfeito. Eu estava dando uma olhadinha e lembrei da pergunta aqui da Rosânia, do Rio de Janeiro. Ela disse que toma chá de hibisco. A gente sabe que os chás são bacanas quando a gente integra eles dentro de uma rotina alimentar. Mas até na parte psicológica, então no frio que a gente está, por exemplo, um chazinho dá até aquece, lógico, dá até um aconchego, né? Sim. Então, quando você está precisando, realmente, mas é tudo com acompanhamento, né? Então, tem o chá certo, tem chá que não é bacana quando a gente está emagrecendo. Com certeza, o nutricionista pode indicar ali o que é melhor, o que vai potencializar, porque já que a gente tem disponível, né? Que a gente possa consumir, isso é bacana. Luiz, uma coisa bacana também de ajuda ao próximo. É importante deixar claro que às vezes a pessoa... No SUS não tem uma nutricionista ou não consigo agendar tal. É importante também, nós temos uma outra possibilidade para quem não tem acesso, né, a essa busca. Inúmeras faculdades, aqui em São Paulo, por exemplo, eu te falo de várias, têm disponibilizado atendimento psicoterapêutico por um valor muito, muito, muito acessível. Nutrição também, educação física, medicina. Então, assim, é a gente querer e buscar recursos, né? O importante é ir atrás mesmo, ir atrás de uma ajuda um pouco mais completa. Se eu tentei isso e não deu certo, tem algo errado, né? Eu não vou insistir em algo que eu atinjo, mas depois eu perco de novo. Perfeito. O Joel Félix Pedrosa diz que é concursista, isso vai ajudar muito ele também a muitas pessoas que hoje, devido à crise, perderam seus empregos, estão desmotivadas, de repente vão também descontar essa frustração e esse medo de você não ter o dinheiro para colocar dentro de casa e honrar os compromissos, vão descontar na comida. A gente sabe que a gente vive esse momento de desemprego, mas eu entendo e, por favor, diga como é que a terapia pode ajudar. Eu entendo que possa ser um momento para a gente reavaliar tudo, inclusive a alimentação, para ter uma alimentação mais saudável. Né? Eu costumo dizer que até na situação mais caótica a gente tira algum ensinamento, algum proveito. Claro que eu não vou subestimar a situação de desemprego, que é uma angústia muito grande, mas
numa situação de angústia, a pessoa aprofundar mais na angústia, enfim, descontar em algo, ou de repente uma coisa que acontece, infelizmente, cada vez mais, a pessoa ir para o álcool, né? Principalmente homens, Denise, muitos homens desempregados acabam encontrando a válvula de escape no álcool. Então, é hora de refletir e falar, peraí, esse é o caminho, né? Me afundar mais. Eu acho que a pessoa tem que lutar sempre, né? Buscar o que é de melhor para ela, buscar um recurso, enfim, dentro da área profissional também, ir à luta. Quanto mais você deixar para depois e quanto maior o ócio é uma coisa que me apavora, quanto maior o ócio numa situação que você não está bem, pior será. Então, coloque uma rotina na sua vida para que você não tenha esses escapes. Que tipo de rotina você não está trabalhando? Bom, vai ao parque, vai levar sua filha ao colégio, vai limpar a casa, vai arrumar seu armário, não fique com a mente vazia. A mente vazia, quando nós não estamos bem, ela vai jogar contra a gente. Nosso programa está terminando, mas eu vou fazer a última pergunta aqui, que é da Anésia. E a pergunta dela pode ser muito parecida com aquilo que todos nós vivemos em algum momento da vida. Só que ela diz que ela vive sempre. Por que a mente, doutor, não resiste às tentações? Por mais que eu não queira jacar, entre aspas, ela coloca aqui, eu não consigo resistir. Emagreci 25 quilos há mais de 2 anos, engordei 2, tenho hipotiroidismo, morro de medo de engordar de novo. Sigo direitinho a minha dieta, mas no domingo eu preciso de doce, doutor. Evito fazer bolo, mas mesmo fazendo um integral, ela acaba comendo o da família, que é o que não é integral, que não foi feito por ela e pra ela, né? Acabo colocando calda de chocolate, ela diz que a mente dela é fraca. Doutor, como é que a gente pode... E olha, o que acontece com a Anésia pode acontecer com acontece com milhares de pessoas, né? Você faz tudo direitinho, aí chega no domingo, você colocou tudo a perder. A Anésia está culpando a mente dela, né? Anésia, não é sua mente, é você, tá? Você que está muito safadinho nessa situação. Claro que é muito difícil, claro que a gente tem uma tendência a esse benefício do doce, né? Benefício entre aspas, que pode ser um malefício. Mas uma coisa muito legal, Anésia, você entendeu que no domingo é o dia que você extrapola, que ela faz tudo certinho, mas no domingo você ganha tudo, aí fica frustrada, né? Por que não mudar o seu domingo? Por que não colocar no domingo algo diferente? Algo que possa ser prazeroso, que não necessariamente um bolo com uma calda de chocolate. Por que de repente você não vai visitar a sua mãe, se você tiver, pegar os seus filhos e ir num parque? O que a gente tem que fazer, Denise, criar novos recursos prazerosos para não descontar só na comida. Claro, eu fiz um esforço durante a semana inteira. Aí domingo eu estou em casa com os filhos, o maridão. A chance de eu falhar é muito grande. A chance de você, de qualquer um ir lá e comer metade daquele bolo é muito grande. Então é criar recursos. Às vezes dá preguicinha de você dar uma caminhada, de você ir ao parque. Mas eu garanto a Anésia que certeza que no final do dia ela vai estar muito melhor e aí a segunda ela vai começar muito melhor. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que criar algo mais, não culpar a mente, o vizinho, enfim, não. Deixar de culpa, chamar a responsabilidade e criar novos recursos que certamente você pode. Doutor, lançamento do livro é aberto? Aberto, amanhã eu vou ter o maior prazer em receber você e todos os seus telespectadores. Olha, eu estou me programando para ir amanhã. É na Saraiva, do Shopping Eldorado, amanhã, sexta, 20 de maio, às 7h30 da noite. Eu vou fazer de tudo para estar lá, doutor. Coisa boa, quero encontrar você e os demais especialistas, conhecer o Alexandre Brock, eu não conheço pessoalmente ainda. Dar um beijo e um abraço na Bianca e na doutora Rosa, que eu vou ficar muito feliz de vê-las aqui. E lógico, a Rosa está falando, já chama eles para vir para cá. Vou chamar, com certeza, porque é uma satisfação muito grande tê-los aqui e contribuir, porque esse reality, a experiência de vocês, né, agrega tanto, né? É o que acontece no dia a dia, é o que acontece comigo, com você que está em casa, né? Então, o bolo de chocolate, ele existe, né? Ele existe, ele está na nossa frente naquele dia que a gente não deveria comê-lo, né? É uma luta sempre. E vai ser sempre assim. Acho que o legal é a gente entender que não é só até atingir o objetivo. Legal, depois que atingir o objetivo, algumas coisas até são facilitadas depois desse período que você falou de manutenção, né? Mas é sempre essa luta, porque se você gastar menos, né? E comer mais, você vai engordar. Denise, sempre pense no bem maior, no ganho maior. Não tem nada melhor, volto a dizer,
de você estar bem com você mesmo. Esse é o ganho maior do que o pudim de leite condensado das nossas avós, muito melhor. Muito, e é uma satisfação, né? E poder contar com esses profissionais que nos ajudam tanto. Eu vou passar os contatos, doutor. www.alessandroviana.com.br, alessandroviana.com.br e 0 operadora 11 3742-8556. 3742-8556, doutor. Não preciso nem falar, né? Adoro receber você aqui. Com você. Venha mais vezes, porque a gente tem bastante tempo para conversar e ainda assim não dá para responder a todas as perguntas, né? A gente sabe que a obesidade é um grande problema e que o psicólogo nessa batalha não pode ficar de fora nunca, porque vocês acabam otimizando o nosso tempo e fazendo com que a nossa mente mude, né? Às vezes a gente muda o hábito, consegue chegar no objetivo. Sim. Aí depois a nossa mente acaba levando a gente pro peso que a gente estava antes. Obrigada, viu? E dá para mudar. Obrigado. Eu que te agradeço. Sempre um prazer estar aqui contigo. Bom fim de tarde. Obrigado, igualmente. Quero te ver amanhã, porque eu tô fazendo de tudo para estar lá. Eu já até conversei com meu marido. Eu vou ficar te procurando, tá? Pode procurar, que eu vou lá te encontrar, com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco. Espero que, assim como eu, você tenha tido ânimo novo aí para essa jornada. E olha, quem está acima do peso, para quem não está também, até mesmo para quem quer engordar, que escreveu aqui para mim, tantos elementos servem para todas as áreas da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã. Tchau.